E agora vamos falar de esportes, por isso eu estou recebendo aqui o Edson Castro. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde aos telespectadores. Se aproxima aí um final de semana de muito esporte e muito importante, inclusive, para os clubes aqui da nossa região, aqui de Erechim, que vão estar competindo aí na Liga Nacional de Futsal, também no Campeonato Gaúcho, aí a Copinha, né, Vianney Carlet. Nós teremos jogos importantes nesse final de semana. Bom, e amanhã o Atlântico enfrenta aí a Assoeva no primeiro jogo dos playoffs da Liga Nacional. Como é que está o clima aqui no Caldeirão do Galo? A equipe já viajou? Como é que está sendo em relação a esse deslocamento até Venâncio Aires? Olha, eu acabei de chegar do Caldeirão do Galo, a gente pôde acompanhar uma parte do treino que o Giba fez, o último treinamento antes da viagem. A equipe viaja agora, no início da tarde, para Venâncio Aires. Vai com um dia de antecedência, justamente para chegar na melhor forma possível para o jogo contra a Assoeva amanhã à noite. É o primeiro jogo, aliás, das oitavas de final da Liga Nacional, Atlântico e Assoeva, partida em Venâncio Aires. Abre o playoff, uma partida muito importante. Estava falando com o goleiro Careca, a equipe está muito concentrada, sabe do potencial que tem a Assoeva. A Assoeva não começou bem a Liga Nacional, tanto é que se classificou apenas lá atrás, na parte de baixo, entre os últimos classificados, porém a Assoeva tem uma evolução no meio da temporada. Então, do meio da temporada para cá, a Assoeva tem crescido de produção e o Atlântico está atento a isso. Sabe que é um clássico, é um jogo que provavelmente será muito complicado, não tem jogo fácil contra a Assoeva ou contra a CBF. Então, o Atlântico está muito focado. A expectativa do grupo é conseguir um resultado, se não for uma vitória, pelo menos um empate lá em Venâncio Aires, para então vir aqui e decidir a partida, decidir a vaga para as quartas de final dentro do Caldeirão do Galo. Sabe que é um jogo complicado e, portanto, o próprio Giba fala em foco total para conseguir um resultado que não seja uma derrota nessa partida de ida lá em Venâncio Aires. Bom, e ao longo da temporada, o Atlântico sofreu algumas perdas de jogadores importantes, né? O Kleber, o Capa, na última semana não, né? Na final da Taça Brasil, se não me engano, o Wilson aí acabou se lesionando. Como é que está em relação a esses desfalques? Alguém já está previsto para voltar? Como é que está o clima? O Wilson continua parado, né? Acho que ele nem viaja com a equipe, tá no processo final de recuperação, mas deve ser poupado dessa fase, pelo menos o Wilson não deve ser reforço. Quem está voltando é o Kleber e o Capa. O Capa, inclusive, já jogou a última partida da primeira fase da Liga Gaúcha de Futsal. Então ele já fica à disposição. O Kleber também está voltando, talvez viaje com a equipe, mas não deve jogar, viaja para compor o grupo aí, se precisar no segundo tempo, talvez alguns minutos, mas o Capa sim, esse já tem uma condição um pouquinho melhor de jogo, talvez seja utilizado na partida aí pelo treinador Giba. São jogadores que estão voltando. O Atlântico agora só tem o Wilsinho no departamento médico, então a expectativa realmente é que para as quartas de final o Giba já tenha grupo completo, torcendo, claro, para o Atlântico passar para as quartas de final da Liga Nacional. Bom, e sábado também o Ipiranga entra em campo às 16 horas aqui no Colosso da Lagoa, confronto direto com o Internacional, Edson. Exatamente, inclusive está até na nossa contracapa do jornal de hoje. Sábado nós temos um jogo, confronto direto pela liderança do Grupo A. O Internacional e o Ipiranga têm 24 pontos, mesma pontuação. O Inter ganha nos critérios de desempate, que é lá no saldo de gols. E é um confronto direto no Colosso da Lagoa. O primeiro jogo foi em Porto Alegre, o Ipiranga, aliás, foi em Alvorada, né? Porque o Internacional está mandando seus jogos em Alvorada. O Ipiranga acabou perdendo 2-1, mas fez um bom jogo contra o Internacional. A expectativa agora é de buscar uma vitória nesse sábado. O Ipiranga vai completo, né? Tem todos os jogadores aí à disposição. E o técnico Márcio Nunes espera que a equipe tenha um rendimento novamente como foi contra o Três Passos, que a equipe voltou a produzir, voltou a marcar gols e com um bom jogo ofensivo. Então a ideia do Márcio Nunes é que o Ipiranga tome a iniciativa do jogo, claro, vai ter que respeitar, porque o Internacional é a principal força desse grupo, né? Mas a expectativa sim de que o Ipiranga possa vencer essa partida, assumir a liderança, e é importante, esse jogo é importantíssimo. Por quê? Porque depois dessa partida restarão apenas mais 3 jogos da primeira fase da Copa Vianney Carlet. Se o Ipiranga vencer, tem uma condição muito favorável de terminar essa primeira fase na liderança do campeonato. E ontem nós conversamos com o técnico Márcio Nunes e você vai conferir a entrevista agora. Desempenho muito bom, né? Não é à toa que a gente é líder da nossa chave. Claro que ainda restam
3 jogos importantes. E esse do próximo sábado é um jogo muito difícil, a equipe do Inter. Pelas informações que nós temos, vem com o time forte deles, que é o Sub-23, a transição ali com alguns nomes importantes, como foi contra o jogo contra nós lá em Alvorada. Mas temos que fazer nosso dever de casa, fazer nosso papel. A nossa equipe vem num crescente no decorrer das últimas partidas aí, um fato muito importante que é estar a 3 jogos sem tomar gols. Isso é um ponto muito positivo. A gente vem fazendo nossos gols e não vem sofrendo lá atrás. Então, diante de um adversário com a qualidade que é o Inter, temos que buscar os 3 pontos para assumir a liderança de vez e mantermos até o final da primeira fase, porque depois do mata-mata a gente sempre traz o jogo decisivo para o Colosso, e a gente sabe que isso ao decorrer de todo o ano essa equipe é muito forte dentro dos nossos domínios. Não, isso são jogos que servem como lição, esses não voltam mais atrás. A gente conseguiu fazer os pontos fora, né, como se fosse uma troca de resultados. Claro que, como tu falou, não desmerecendo ninguém, adversários daqui a pouco teoricamente mais fracos em questão técnica. Mas eu falo para o meu grupo, né? Hoje o comum, o menos técnico, com vontade, ele se iguala. Foi o exemplo do Caraziense. O Caraziense veio aqui com a vontade muito grande, né? Não no nível muito bom tecnicamente, mas com vontade, conseguiu nos segurar. Nossa equipe aquele dia teve uma tarde apática. A gente achou que ia vencer de qualquer maneira, mas para vencer, primeiro tu precisa fazer o primeiro gol. E já no jogo seguinte, contra o Trespasse, com a equipe tecnicamente bem mais forte que o Carazinho, nosso time fez o que tinha que fazer, o que nós trabalhamos no decorrer do ano, teve atitude acima de tudo, e a gente conseguiu a vitória elástica, que poderia ter sido por mais. Ao mesmo resultado contra o Soledade, né, onde a gente teve mais 2 chances claras de gols, e após a gente ter feito 1-0, mas o 1-0 nos deu os 3 pontos, né, então é importante isso. A gente agora tem esse jogo contra o Inter e depois mais 2 jogos fora, para a gente manter nossa caminhada aí e sim acabar no primeiro lugar. Bom, está aí a fala do técnico Márcio Nunes na expectativa por uma vitória do Ipiranga diante do Inter de Porto Alegre. E outro destaque da equipe, né? Pode falar, Edson. Não, eu ia dizer, é importante para o torcedor estar lá. Eu acho que é um jogo para o torcedor realmente ir ao Colosso da Lagoa. É de suma importância que Ipiranga termine essa fase na primeira posição, numa condição muito melhor dos matas em diante, para chegar àquele objetivo que é da Copa do Brasil. Inclusive, até a gente tem aqui uma foto do Canarinho, do mascote do Canário, brincando aí com a gurizada, numa visita que teve de uma escola aqui da cidade no meio da semana. Atrações para a criançada, amanhã é dia da criança, sábado vai continuar aí as brincadeiras, uma série de atrações. Então acho que é o jogo para o torcedor ir apoiar o Ipiranga, porque o Ipiranga precisa muito dessa vitória e seria muito importante realmente que o torcedor estivesse do lado do Ipiranga nesse momento. Bom, e outro destaque da equipe do Ipiranga é o atacante Vandinho, que chegou, teve um bom desempenho e o mais importante, marcou gols. Exatamente, é um jogador que, daqueles que o Ipiranga trouxe, eu acho assim, ó, o Ipiranga trouxe contratações pontuais e que deram certo. O Jackson, o Vandinho, enfim, foram jogadores que foram entrando no time do Ipiranga e foram conseguindo dar resultado dentro daquilo que o Márcio Nunes esperava. O Vandinho, inclusive, fazendo gols. Acho muito válido a contratação do Vandinho, um jogador que realmente tem contribuído, principalmente porque o Paulinho tem ficado fora dos jogos, então acho que é um jogador, uma contratação muito importante que o Ipiranga fez, que tem dado certo, e a gente fica aí na expectativa que o Vandinho consiga marcar aí também contra o Internacional. Tu acha que o Vandinho é aquele homem que pode definir o jogo, como ocorreu, como foi o jogador que, na verdade, faltou em alguns momentos durante a temporada do Ipiranga, né? Porque o Ipiranga teve uma ascensão muito boa na divisão de acesso, porém, em alguns jogos começou a decair e acabou sendo eliminado pelo Aimoré. Mesma fase em relação à Série C. Tu acha que faltou um Vandinho para decidir o jogo? Eu acho que no Brasileiro da Série C faltou um pouco de concentração também, não é só falta de jogadores. O Ipiranga, claro que o Ipiranga fez uma boa campanha lá na divisão de acesso e acreditou que aquele time poderia ir bem também no Brasileiro. Acontece que o Ipiranga estava numa segunda divisão do Campeonato Gaúcho, e passou para uma divisão muito mais forte do Campeonato Brasileiro. Então ali eu acho que faltou um pouquinho de concentração, acho que também faltou alguns reforços sim naquele momento.
E para a Copinha, o Ipiranga perdeu vários jogadores, e vários jogadores importantes, jogadores que vinham sendo titulares, inclusive, acabaram deixando o Colosso da Lagoa em meio à competição, em meio à Copa Vianney Carlet. A chegada do Vandinho, do Jackson e outros atletas que estão aí, completam esse time do Márcio Nunes. A gente falava quando começou a Copinha, que o Ipiranga não era favorito dentro da Copinha Vianney Carlet. Né? Muito pelo que o Ipiranga tinha feito lá no Campeonato Brasileiro, pelas perdas que ele vinha sofrendo de jogadores importantes no início da competição, e que ele ia ter que mostrar isso no meio da competição, no andar aí da carruagem. O Ipiranga tinha que mostrar que realmente ele poderia brigar por essa vaga na Copa do Brasil. Acho que o Ipiranga fez as contratações certas e está conseguindo sim mostrar que vem para brigar por essa vaga na Copa do Brasil. O que não pode acontecer é aquele apagão, vamos dizer assim, que aconteceu contra o Atlético Carazinhense em casa, contra o Elite fora de casa, jogos... Contra o próprio São Borja, né, que estava ganhando e acabou deixando empatar. Exatamente, e lembrando que o Ipiranga ainda enfrenta o São Borja agora fora de casa. Então, Ipiranga tem uma boa estrutura de time. O Márcio conseguiu dar um bom padrão de jogo. Inclusive o Márcio falou sobre isso há alguns dias, que quer manter aquela estrutura que foi contra o Três Passos. Então o Ipiranga tem condição sim de brigar por essa vaga na Copa do Brasil. Agora tem que manter o foco. Parece que às vezes o Ipiranga dá uma apagada e complica o jogo. Então acho que a chegada assim, desses 4, 5 jogadores que vieram em meio à competição podem ajudar muito o Ipiranga. Bom, e agora você vai conferir aí como está a expectativa do atacante Vandinho para o confronto direto com o Internacional. Eu fico feliz de estar fazendo gols, de estar ajudando o Ipiranga, né? Tem um objetivo bem esclarecido, tanto o atleta como os torcedores sabem do que a gente veio aqui buscar, e eu fico feliz em estar fazendo gols e estar ajudando, mas o principal, acho que o professor Márcio deixa bem claro que a gente está indo em busca do nosso objetivo e bem, né? Acho que agora a gente está 3 jogos sem tomar gols e vem fazendo, e a gente está na disputa com o Inter, e esse final de semana vai ser um grande jogo, e eu tenho certeza que a torcida vai gostar muito. O confronto direto com o Inter, como que tu vê em relação, porque são as duas equipes com melhor defesa no campeonato, e também duas equipes que vêm fazendo bons resultados, tanto dentro e fora de casa. Vai ser um grande jogo, eu não tenho dúvida disso, por se tratar de Inter, né? Muitas vezes as pessoas falam, são sub-20, sub-23, mas não. Eles têm uma forma de trabalhar desde do infantil, vamos dizer assim, e tem grandes jogadores, isso daí a gente sabe, são jogadores que completam o elenco principal, e vai ser um grande jogo. A gente também tem grandes atletas, tem grandes profissionais aqui, e vai ser um grande jogo, e a gente quer ir em busca da primeira colocação, porque, querendo ou não, traz os jogos do mata para casa, e a gente é muito forte em casa, e a torcida sabe disso, todo mundo sabe disso, e é isso que a gente vai em busca. E o que o torcedor pode esperar do Vandinho dentro de campo? Pode esperar um jogador com muita atitude, com muita garra, determinação, isso daí sempre foi de mim, todos os clubes que eu passei, e não importa o jogo, eu sempre dou o meu máximo, e em busca do melhor, não só para mim, mas para o Ipiranga. Então pode esperar isso de mim, e tenho certeza que sábado a gente vai fazer um grande jogo. Bom, e nós estávamos falando de Copa do Brasil, né, Edson? E ontem tivemos o primeiro jogo pela final da competição, Cruzeiro e Corinthians, vitória do Cruzeiro por 1-0. Tu acha que o Corinthians lá em São Paulo vai conseguir reverter, ou tu acha que o Cruzeiro vai fazer o crime lá em São Paulo e vai acabar conquistando o hexacampeonato? Olha, o Cruzeiro jogou muito melhor, viu? O Cruzeiro foi muito mais time, foi muito mais incisivo, quis muito mais. Se eu não me engano, o Fábio fez 1 ou 2 defesas ao longo de todo o jogo. É muito pouco para um time que quer ser campeão, no caso o Corinthians. O Cruzeiro venceu, mas assim, 1-0 é aí, no limite. Merecia mais. Se fosse por justiça, o Cruzeiro merecia ter vencido por 2, 3 gols de diferença. Não teria sido nenhuma injustiça o Cruzeiro ter, inclusive, goleado o Corinthians. Porém, venceu por 1-0. Acho que o Cruzeiro é mais time que o Corinthians, é mais organizado, tem jogadores um pouco mais experientes, principalmente ali na parte ofensiva. O Cruzeiro é favorito para ganhar o título em São Paulo. Agora, vai ser uma fumaceira, não tenho dúvida nenhuma. O Corinthians é realmente um time muito forte dentro da sua casa, com torcedor ao seu lado. Não espere jogo fácil, o Cruzeiro vai ter que jogar muito para ser o campeão, conquistar aí o hexacampeonato da Copa do Brasil. Mas ainda acho que é favorito. Porém,
tem que ter um cuidado aí na decisão. Bom, e hoje de manhã eu estava conversando com meu pai, eu pensei, pai, imagina se o Cruzeiro o Corinthians vence por 1-0, decisão nos pênaltis, Fábio versus Cássio. Dois baita goleiros. Quem tu acha que leva melhor nessa? Eu ainda acho que o Fábio, né? Mas o Cássio também é um grande goleiro do futebol brasileiro, dois dos principais nomes dos últimos anos no futebol brasileiro, não tenho dúvida nenhuma. A minha única ressalva em relação ao Fábio é que realmente ele não é convocado para a seleção brasileira. Isso eu queria falar. Tu acha que é uma injustiça pelos momentos que o Fábio teve nos últimos anos no futebol brasileiro? E não é nem nos últimos anos. O Fábio já merecia ser convocado lá atrás, uma Copa, 2 atrás, o Fábio já merecia ser convocado. É um grande goleiro que nunca foi para a seleção brasileira. E uma coisa que me deixou um pouco triste em relação à história do Fábio é o fato do Tite ter chamado um goleiro da base do Grêmio para a seleção principal e não ter levado o Fábio do Cruzeiro. Nada contra o Felipe lá da base do Grêmio. Agora, bom, daqui um pouco se imagina que o Felipe vai assumir o lugar do Jeromel em pouco tempo, né? Porque não tem como o Tite levar um jogador da base e desconsiderar o bom momento que vive, por exemplo, o Fábio. Próprio Marcelo Groi talvez pudesse ser convocado no lugar do Felipe. Agora, claro, o Marcelo tá lesionado, enfim, tem toda aquela situação, mas na época não estava. Então, acho que ali foi uma mancada do Tite. Não acho que ele precisava levar o Felipe. É uma carreira que está apenas iniciando, claro, e assim, uma carreira que já está mais de 10 anos, né? Claro, nem jogou ainda no time principal do Grêmio. Mas, de qualquer maneira, também acho que ele não iria tirar o Fábio da decisão da Copa do Brasil. Mas o Fábio merece sim uma convocação, acho que o Tite tem que olhar para ele, pelo menos para dizer que um dia ele vestiu a camisa da seleção, porque a história do Fábio é muito bonita, não é de hoje que ele é um bom goleiro, sempre foi um bom goleiro. Ele chegou a ter uma baixa aí na carreira dele entre o início e agora, mas mesmo quando ele esteve um pouquinho abaixo, ele sempre foi um bom goleiro. Bom, falando aí de Corinthians, Cruzeiro, vamos falar também de Brasileirão, porque final de semana a dupla Grenal aí entra em campo com jogos decisivos, né? Exatamente, o Internacional enfrenta o São Paulo no grande confronto, o Internacional esperava enfrentar o São Paulo em casa brigando pela liderança do campeonato. Hoje o Inter tem que ganhar para conseguir tirar ponto lá do Palmeiras, então, mas pode afastar o São Paulo dessa briga também. O Internacional vencendo o São Paulo pode abrir 4 pontos aí em relação ao time paulista, então um jogo importantíssimo domingo à tarde às 4 horas no Beira-Rio. Por outro lado, o Grêmio vai a São Paulo. E aí fica aquela expectativa. Grêmio e Palmeiras vão entrar com seus principais jogadores, já que na semana seguinte tem Taça Libertadores, fica essa expectativa de Grêmio e Palmeiras. Agora, não tem dúvida que vai ser outro jogaço. O Grêmio joga muito bem fora de casa, Palmeiras nem se fala, é talvez o principal favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Agora, importante, veja, nós estamos na 29ª rodada e nós temos Internacional e Grêmio brigando diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí você coloca Palmeiras e São Paulo também brigando. Então nós temos Rio Grande do Sul e São Paulo meio que polarizando, já que a gente está falando aí, polarizando essa disputa pelo título brasileiro, junto com o Flamengo, que eu não desconsidero. Acho que o Flamengo ainda é candidato sim ao título brasileiro. Mas colocaria Palmeiras e Grêmio como as duas principais forças, e aí você tem um degrauzinho um pouquinho abaixo ali, Internacional, São Paulo e Flamengo. Agora, depende muito do que acontecer nessa rodada. Se o Grêmio chegar a vencer, o Palmeiras fora de casa entra de vez na briga, e se o Internacional chegar a vencer o São Paulo, acho que o Inter dá um passo importante e deixa o São Paulo um pouquinho para trás. Já fazia tempo que a gente não via a dupla Grenal disputando junto a junto pelo título de um brasileiro. Eu acho que faz muitos anos. Internacional e Grêmio raramente brigaram juntos por um título brasileiro na história. Desde lá do início do campeonato, em 1971, eu acho que Internacional e Grêmio nunca tiveram assim tão forte na ponta de cima da tabela. E não se esperava do Inter essa campanha, se esperava do Grêmio. O Grêmio sim vem de algumas temporadas na excelência da sua equipe, mas o Internacional esse ano realmente consegue fazer um belo campeonato. E se achar aí nessa reta final, o Internacional tem 6 jogos em casa, são 18 pontos que podem conquistar, acho que o Inter sim briga por esse título também. Mas é muito bacana para o torcedor gaúcho que está vendo seus 2 principais times aí brigando ponto a ponto pela liderança do campeonato. Bom, muito obrigada, Edson.
Bom final de semana, um bom feriado a todos e nos vemos lá no Colosso da Lagoa, porque tem que estar lá no sábado à tarde para apoiar o Ipiranga. O Atlântico joga em Venâncio Aires, então vai ficar a nossa torcida, mas no Colosso da Lagoa eu gostaria de ver um público muito bom nesse sábado lá apoiando a equipe do Ipiranga.